Política, com Rodrigo Orengo. Bom, o assunto do Orengo hoje não poderia ser outro que não a libertação do traficante André do Rap, que abriu uma crise no STF e um debate sobre uma possível mudança na lei. E aí, Orengo, conta a história pra gente, as suas consequências e pra onde vamos, ou principalmente pra onde vai o André do Rap. Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. Isso mostra, Megali, que aquela proposta do projeto anticrime, projeto realmente para endurecer as penas, na prática, abriu uma brecha, realmente criou ali uma brecha na legislação para esse tipo de coisa, para a soltura de bandidos e presos perigosíssimos. E aí aquela coisa, Megali, quando se encontra um problema, ninguém assume, obviamente, a paternidade, né? Essa é uma proposta que chegou ao Congresso Nacional com uma grande bandeira na época, do ex-ministro Sérgio Moro, que não tinha esse item aí no pacote original, e aí entrou por uma emenda, o chamado Jabuti, né? Você pega lá um projeto que está pronto e aí coloca, insere lá um item, né? O chamado Jabuti tem uma expressão aqui em Brasília que é muito conhecida: Jabuti não sobe em árvore, ou é enchente ou é mão de gente. Dessa vez foi mão de gente, foi um deputado que colocou essa emenda na época, inclusive, para evitar, essa era a justificativa, que presos pobres, por exemplo, sem acesso a grandes advogados, ficassem lá por tempo indeterminado, presos sem condenação, prisão preventiva sem revisão. Colocaram lá aquele item, ora, em 90 dias tem que ter uma reavaliação, né? O que aconteceu na prática? Segundo, inclusive, a visão hoje do Congresso Nacional, o erro foi do Ministério Público, que não entrou com um pedido, né? Não entrou com um pedido para renovar aí essa prisão preventiva. Essa é a avaliação do presidente da Câmara, que diz que o problema não está na lei, o problema está com o Ministério Público. No governo federal, o ex-ministro Sérgio Moro, que é o autor aí dessa proposta, disse que orientou o presidente na época a vetar esse item que passou no Congresso Nacional. A presidência da República ainda não se manifestou. Quem criticou ontem foi o atual ministro da Justiça, André Mendonça. Bom, o problema é estabelecido, Megali. E agora? O que fazer aí com essa brecha aberta? O primeiro passo é uma análise do plenário do Supremo, até porque essa avaliação feita pelo ministro Marco Aurélio não é a mesma de outros ministros. O caso do ministro Luiz Fux, presidente da Corte, que depois deu uma nova decisão, criou toda essa polêmica, essa crise interna no Supremo, mas tivemos já uma decisão que tinha precedente, que era do ministro Luiz Edson Fachin. Mesmo caso, um caso muito semelhante, na verdade, mas o mérito era o mesmo. Ele optou por manter um cidadão preso, justamente em função aí de um problema que poderia se abrir. Então o plenário vai ter que se unir, vai ter que mais uma vez debater sobre esse assunto para criar um precedente do colegiado. E já tem aqui vozes do Congresso Nacional, deputados levantando, debatendo e dizendo que vão propor nova legislação para conseguir tapar esse buraco aí criado pela pacote anticrime. Agora, Megali, veja só, um pacote e um projeto aprovado no ano passado. Aprovaram uma lei no ano passado, uma lei geral, que tinha esse objetivo de endurecer as penas. E aí já tem no ano seguinte os parlamentares propondo uma nova legislação. E esse é o problema, você cria uma insegurança jurídica, né? Um ano depois de aprovação, já querem debater o assunto novamente no Congresso Nacional. Agora, no Supremo, claro que se criou um clima ali muito ruim, né? Porque tivemos uma decisão do ministro que logo em seguida foi revista pelo presidente da Corte. E aí agora tem um grupo bastante claro no Supremo, né? Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, dizendo o seguinte: olha, o papel do presidente da Corte, ele é apenas de coordenação. O presidente do Supremo não estaria acima dos outros colegas, ele seria apenas um coordenador. Quem já tinha feito essa ressalva numa sessão foi o ministro Gilmar Mendes, né? E agora o coro engrossou com a manifestação do ministro Marco Aurélio, está dizendo o seguinte: olha, o presidente da Corte está jogando para turma, ou para galera, né? Ele usou uma expressão assim, de jogar para a turba, né? De remar a favor da opinião pública, o que o ministro Marco Aurélio está dizendo que apenas cumpriu a lei. Megali, problema estabelecido, envolve os três poderes, Executivo, Legislativo, Judiciário, o Ministério Público também, e agora uma saída vai ser um novo debate lá no Congresso Nacional. Agora é uma proposta que vai ser apresentada por diversos parlamentares, todo mundo vai querer ganhar o holofote agora, mas não tem prioridade nesse ano, né? Então a proposta chegando lá no Legislativo deve ser discutida, deve se arrastar e só ser avaliada aí, se for, no ano que vem. Ô, Orengo, é verdade e não é essa argumentação de que o Marco Aurélio cumpriu a lei. É verdade, ele cumpriu.
a lei determina isso mesmo, ele foi lá e, como guardião da Constituição e da lei, colocou o cara na rua. Mas, tudo tem um mas, a Ellen estava lembrando aqui. Há um dispositivo na própria lei que deixa aberta a possibilidade de que essa decisão não seja tomada, o cara não seja colocado na rua com base na periculosidade do elemento. E é um elemento perigoso. Então bastava o Marco Aurélio ter essa interpretação que ele não era obrigado a cumprir a lei porque a lei permite uma saída. E segundo, como é que foi tão rápido? A própria Ellen estava lembrando aqui também. Como é que o caso desse bandidão perigoso passou na frente de tantos outros que estão lá na fila quase infinita do STF? Então, não é uma verdade absoluta, inquestionável, aquela de que o Marco Aurélio simplesmente cumpriu a lei. Tem muitas nuances aí. Agora, de fato, né? Quem tem de ser cobrado com mais veemência é o procurador, né, Orengo? É o Ministério Público. E essa cobrança que ele está fazendo já é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? O que ele está questionando é o seguinte: por que o Ministério Público não agiu, não se antecipou, deixou um caso tão importante correr livre, né? Agora, se a gente imagina, Megali, que há essa brecha para um preso desse quilate, com essa periculosidade, e os outros que não ganham aí os holofotes públicos, né? Agora, essa questão chama atenção ainda para outra brecha aberta, a prisão em segunda instância, né? Esse cidadão já é condenado em segunda instância, né? Se o entendimento do Supremo não mudasse, ele ainda estaria preso, mesmo com essa porta aberta aí no pacote anticrime. Então, esse é um outro assunto que se arrasta no Congresso, né? Para se ter uma ideia, a proposta da prisão em segunda instância nem foi retomada ainda, porque as comissões do Congresso Nacional estão paradas desde o início da pandemia, né? Tem que aprovar lá um projeto de resolução para voltar aos trabalhos da comissão, tem uma pressão desses parlamentares que defendem, mas é outra pauta que não é prioridade. Ninguém imagina que seja aprovada aí neste ano. Até quando o ministro Luiz Fux assumiu, tinha uma expectativa de revisão lá no Supremo, porque ele é um defensor da prisão em segunda instância, né? Mas essa já é uma discussão à parte, né? O problema está criado, envolve todo mundo aqui em Brasília, e uma saída vai ter que ser dada, né? Para realmente tapar esse buraco aí criado nessa legislação, ou por diferentes entendimentos, né? O caminho mais curto, Megali, é uma decisão do plenário, né? Realmente o plenário do Supremo se reunir, os 11 ministros se manifestarem, e aí criar um precedente do plenário aí para a avaliação de casos futuros. É verdade, tem essa. O André do Rep já era condenado em segunda instância. A gente tem detalhes dessa condenação, Orengo? São duas condenações já, não é nenhuma, são duas condenações, né? Condenações prévias, né? Ontem o delegado desse caso estava falando da dificuldade que foi de prender esse bandido que, olha, é realmente um bandido aí que era muito procurado, foi muito difícil, né? Falando da decepção de todo o trabalho de investigação, depois da prisão, e da dificuldade que vai ser de novo encontrar esse cidadão por causa da rede que ele coordena e do alto poder aquisitivo. Ele tem lá helicóptero à disposição, né? Provavelmente já saiu do país, essa é a linha da investigação. Então, realmente, né, o problema está estabelecido e agora a gente precisa de respostas aqui, tanto da Suprema Corte como do Congresso Nacional. Daqui a pouquinho o Rodrigo Aidar estará conosco para falar mais a respeito desse assunto, para ver se a gente consegue entender o que deu errado nessa cadeia de erros. Mas antes, a gente vai falar de um grande acerto garantido. Para toda segunda-feira é sexta, né? Na verdade é caixa. É verdade. Que é, por gentileza, a maravilhosa cozinha de Rodrigo Orengo. Rodrigo Orengo, olha só, eu tô adorando aqui a imagem do Fogaça do Masterchef, de mal com o Rodrigo Orengo que humilhou ali. Humilhou, acabou com o Fogaça. Explique pra gente o que é essa... o jacan. Gente do céu, que coisa linda. Olha, o que você fez? Conta pra gente, Orengo. Esse aí foi um Beef Wellington, né? A gente tinha lançado o desafio na sexta-feira, né? É um prato mais elaborado, dá mais trabalho, mas eu recomendo, viu? Pra quem tiver um pouquinho de mais tempo. Não é só um Beef Wellington. Fazer todos os processos.
O Beef Wellington é um prato clássico aí da cozinha britânica. Falam tão mal da cozinha britânica, né, Megali, né? Que é uma cozinha de pub, o pessoal reclama. Mas esse é um prato aí super bacana, né? Aliás, tem uma disputa internacional para saber se esse prato é francês ou é britânico, mas foi apadrinhado lá pelos ingleses. E é um prato que é o seguinte, né, rapidamente aqui, né, ele envolve alguns processos, né, mas vamos lá. É uma peça de filé, aquela peça mais nobre do filé, né, levemente selado, daí envolto lá com a chamada do shelley, que é um refogado ali de cogumelo com cebola e alho. Ainda tem presunto cru e depois uma massa folhada. 35 minutinhos no forno, tá pronto. Aí fica uma beleza aí, muito bacana. Deixa eu entender. É como se fosse um... Desculpa. Microfone. Eu vou cometer uma heresia aqui com você e com todos os chefes, tá, Orengo? Mas é em nome do entendimento. Pra quem não tá vendo a imagem, parece um rocambole. Um bolo de carne. Isso. Tá? Aí tem uma camada que parece ser uma camada de gordura, mas não é. Aí depois massa tem folhada. Isso, massa folhada. Isso é massa folhada? Claro. A parte escura é o quê? É o cogumelo? Cogumelo. A parte do cheddar, mais preta é um refogado de cogumelo. E aí dentro a carne mesmo. E aí... Só faltou o presunto cru aí, que não dá pra ver na imagem. E aí tem 2 aspargos colocados cuidadosamente, alinhados ali um em cima do outro. Alinhados não, cruzados, né? Com muito cuidado. 2 tomates cereja. E o prato? E a cerveja que tá harmonizando, né? Não, e olha onde ele tá servindo isso, não é qualquer... O prato é um toco de árvore. Orengo, você passou a caprichar mais na apresentação depois que a gente começou a mostrar no ar, vai? Claro, né? Claro. Mito, meu Deus. A questão tá no detalhe aí. Até tem um ouvinte que comentou no Instagram dizendo o seguinte, que esse prato em Portugal é bife rolha. Olha aí que legal, viu? Cada país tem um nome. Olha que legal. Eu duvido que seja uma invenção dos ingleses. Um povo que... Eu acho que é francês. Cujo prato principal é um peixe todo encebado de óleo, servido num jornal de ontem, junto com batata frita. Não pode ser. E aquele baked beans? Assim, nossa. Eu gosto de batata assada com... Não, tudo bem, batata assada, mas baked beans que é baked beans? É um feijão que parece um petróleo. Você come, é um negócio muito ruim. Desculpa o Hit, que diz que adora, mas eu adoro. Então tá bom. Orengo, parabéns, você conseguiu mais uma vez. Bom trabalho pra você. Valeu, um abração. Até mais.